Estamos de volta com o programa Manancial desta oportunidade. Já estamos no final do programa, no último bloco, falando hoje, discorrendo sobre esperança. Esperança é um sentimento que deve tomar conta do nosso coração. Ao longo de toda a história da igreja, não é nosso cenário aqui, a nossa visão é bíblica em todo o tempo. A esperança da igreja é algo muito claro, muito nítido. Não é? Aliás, é a esperança de todo aquele que segue ao Senhor Jesus, aquele que professa a sua fé em Deus, um Deus único, Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra, Deus vivo, Deus sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Todos aqueles que seguem a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, são movidos pela esperança. Não perdem a esperança jamais, em momento algum da sua trajetória. Seja o que estejam vivenciando, atravessando, eles estão crentes em todo o tempo, estão convictos de que serão vitoriosos, de que haverão de superar qualquer que seja o desafio. Eu quero nesse instante, amado telespectador, propor a você para que olhemos na Bíblia para dois exemplos, ou para exemplos positivos e negativos, ou para exemplo positivo e exemplo negativo, sobre a questão de esperança. Não é apenas na nossa sociedade atual que nós encontramos pessoas que não têm esperança. Apesar de ser isto lamentável, triste, não é? Porque para a pessoa que não tem esperança, o que resta para esta pessoa? Senão sofrimento, lamento, tristeza, tristezas momentâneas, presentes, e tristezas permanentes na eternidade. Na eternidade. Porque todos nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O ser humano é constituído por três partes: corpo, alma e espírito. O espírito é imortal. O corpo se desfaz no pó. A alma, não é, de acordo com o entendimento de alguns, não se desfaz ou se desfaz, de acordo com o entendimento de outros. Mas o espírito é imortal. Se o espírito é imortal, ele vai viver uma eternidade, de acordo com a revelação bíblica. De acordo com a revelação bíblica. Se a pessoa não tem esperança na sua vida terrena, física, ela está semeando o que para a eternidade? O que ela está preparando para viver a eternidade? Está semeando falta de esperança, não tem esperança no presente, não tem esperança no porvir. Não é como alguém pensa que quando a pessoa deixa o seu coração de bater, encerrou a sua carreira. Na verdade, é aí que vai estar de fato começando, porque estamos aqui de passagem. A duração da nossa vida é de 70 anos, no máximo 80, alguns, não é? Chega um pouco mais, mas isto, diz a Bíblia, o que passa disto é canseira e enfado. Então, meu amado telespectador, nós encontramos na Bíblia, por exemplo, a história de Jó, uma história muito linda. O Jó é tido como o perseverante. É conhecido no meio cristão como aquele que perseverou em seguir a Deus. Ele foi um homem de esperança. Um homem de esperança. Em uma das palavras que Jó dirige aos seus amigos, quando vão visitá-lo no seu sofrimento, na sua aflição, uma das palavras que Jó disse foi exatamente esta: eu sei em quem tenho crido, e que por fim eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, é a palavra de Jó. E que por fim ele, o meu Redentor, se levantará sobre a terra. Convicção de Jó, esperança de que o seu cenário, que a sua situação, aquilo que ele estava vivendo de aflição, iria ser mudada. Ele não iria viver tudo, em toda a vida, em todo o tempo, aquela situação. E de fato, quando eu vou para o capítulo 42 do livro de Jó, a história de Jó, a Bíblia nos fala que Deus mudou o estado de Jó
não é? Tudo o que ele tinha no seu princípio, que foi perdido, que foi tirado, que foi roubado por uma ação maligna de Satanás, mediante a permissão de Deus, a Bíblia nos diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro 2 vezes mais. Se no princípio, antes da aflição, da angústia, do sofrimento e provação de Jó, ele tinha 1000 animais, o segundo estado, o último estado de Jó, ele tinha 2000 e assim por diante. Eu poderia aqui falar com mais detalhes, mas o nosso tempo não nos permite. Então, Jó era um homem que mesmo vivendo a adversidade, a perseverança, a aflição, a angústia, ele foi perseverante, ele teve esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E na verdade esta foi a experiência que Jó vivenciou. Deus se levantou favorável a Jó e mudou o seu cenário, e mudou a história de Jó. E o último estado de Jó foi melhor, 2 vezes mais do que o primeiro. Jó é um exemplo de perseverança, é um exemplo de esperança. Mas não apenas Jó é-nos um exemplo de esperança. Quando eu leio na Bíblia a história de José, que coisa linda a história de José, também uma história muito linda, a ser para mim e para você exemplo de esperança, exemplo de confiança, exemplo de perseverança, a ser seguido, a ser observado. Quem foi José? O mais novo dos filhos de Jacó. Jacó tinha um carinho especial por José, por ser o filho mais jovem. E isto causava nos irmãos de José um ciúme. Deus deu a José alguns sonhos. E naqueles sonhos estavam atando molhos, atando feixes de trigo no campo, e cada um tinha o seu molho, o seu feixe. E os feixes dos irmãos de José vinham ao feixe de José e se curvavam diante dele. Foram alguns sonhos, não tenho tempo aqui para falar dos sonhos todos eles. E um dado momento, Jacó chamou a atenção de José. Você está querendo dizer o quê, meu filho? Que todos nós aqui vamos nos curvar diante de você, vamos servir a você? Mas José também nem sabia o que significava aquele sonho. Na verdade, um tempo depois, posterior, os irmãos de José estavam cuidando das ovelhas no campo, o pai manda José ir saber como eles estavam, eles planejam a morte de José e acabam vendendo José para ismaelitas ou vendedores que iam para o Egito. E José vai parar no Egito. Passa por muitas adversidades, Estou aqui abreviando a história. E estas muitas adversidades, José culmina, acaba sendo o governador do Egito, o governador do Egito. A Bíblia nos fala que mesmo estando nas adversidades de José lá encarcerado no Egito, a Bíblia nos fala que Deus era com José. Em outras palavras, José não perdeu a esperança. Apesar de que as circunstâncias pelas quais ele vivia eram de adversidade, de contrariedade, no entanto, ele tinha esperança em Deus, confiava em Deus, cria nas promessas de Deus. Igualmente Jó, olha as palavras de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. É assim, meu amado telespectador, com todo aquele que serve a Deus, que anda com Deus, que confia na palavra de Deus, todo aquele que obedece e segue os caminhos propostos na Bíblia. Você se lembra das palavras iniciais aqui que nós fundamentamos o programa? O Deus de esperança vos encha de gozo e paz em crença. José estava lá na prisão, mas ele tinha paz. A Bíblia diz que o Senhor era com José. A Bíblia mostra a história de Jó. No entanto, o Espírito de Deus na vida de Jó levava-o a crer e esperar. Eu sei que o meu Redentor vive.
e por fim se levantará sobre a terra. Eu quero aqui estimular você, chamar a sua atenção para que possamos vivenciar esta realidade real, não é? Esta realidade presente da palavra de Deus, das promessas de Deus. Nós somos atacados por tantas mensagens de pessimismo que têm a maligna intenção de justamente roubar a nossa fé. Ah, não vou mais buscar a Deus porque olha aí o que estão fazendo estes ditos líderes, homens de Deus. Não vou mais buscar a Deus porque não há esperança para a humanidade. Olha o que essa liderança aí nos órgãos governamentais, que deveriam ser exemplo, que deveriam trabalhar no sentido de gerar justiça, promover a justiça, estão aqui sendo maus exemplos. Não, na verdade a mensagem pessimista, ela tem esta intenção maligna, maldosa, maliciosa, de roubar a nossa esperança. Mas quando nós trilhamos os caminhos da palavra de Deus, Deus nos propõe o caminho da esperança. E Paulo confirma isto lá em Romanos 8:24, em esperança somos salvos. Olha o que Paulo escreve aqui, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, ainda que o mundo incite e estimule a que eu não tenha esperança e entre nesta enxurrada aí de desesperança, eu não posso me envolver nisto. Eu preciso continuar promovendo a paz, promovendo o reino de Deus, trazendo a mensagem de esperança, porque estes serão vencedores. Salmo 71, verso 5, o salmista diz-nos assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 27, Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo na vida dos homens, é Cristo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, meu amado telespectador, é que vai gerar esperança de uma glória, de uma vida eterna, de dias melhores na nossa caminhada como filhos de Deus. Chegamos ao momento final deste programa, que você possa guardar no coração, que você possa abraçar a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo em nós é a esperança de uma vida melhor. Nesse instante, eu quero orar com você. Bondoso Senhor, amado Deus, em nome de Jesus, te dou graças uma vez mais pelo privilégio de estar aqui compartilhando com os nossos amados telespectadores a tua bendita, preciosa e santa palavra. Que o teu Espírito Santo possa atuar na vida dos muitos telespectadores do programa Manancial, gerando, Senhor, esperança de que dias melhores vamos viver na tua presença, sem sombra de dúvidas. Eu oro abençoando a cidade de Ponta Grossa e declarando que há esperança para Ponta Grossa, há esperança para os homens de Ponta Grossa, há esperança para os homens do Brasil e de todo o mundo. É a minha oração, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na próxima semana, compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente declaramos: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.